Bom dia, Lívia. E então, Tudo bem? tudo bem? Estamos todos aí? Vamos começar? Estamos todas aqui. Então, Olá, Sandra Lila. Olá, pessoal. Bom dia. é, bom, você quer perguntar alguma coisa, Lívia, da live anterior? Eu quero fazer uma pequena revisão para a gente aprofundar nos temas que nós falamos na semana passada, né? Ah, e a gente. Vocês estão escutando bem? Está todo mundo escutando bem? A Pois Sandra. é. A Sandra está dizendo que está sem som. Não, tá. Está normal, mas confere aí, por favor. Isso. Está com som, né? Tem gente ouvindo. Tá? Está sem som. Algumas pessoas estão dizendo que está sem som. Será que o meu som está baixo? Não. Eu estou te ouvindo. Tá, Ah, a Noélia está dizendo que está normal. é. Dê uma olhada na questão do volume do É, celular de vocês, pois é. que pode estar No no silencioso, né? mute ou pode estar. Se o seu celular estiver no mudo, você não escuta, né? No silencioso, não é isso? É. Uhum. Como Bom é que tá dia. agora, pessoal? Estão ouvindo aí? Bom dia, André. Coloque um joinha aí, para quem está ouvindo. Coloque um É, joinha. quem mais? Então, tá todo mundo ouvindo? Bom, vamos começar então, né? Lívia não quer fazer Vamos. nenhuma pergunta? O Wilson está ouvindo, olha aí. Então vamos lá. Eu quero começar fazendo uma breve revisão do que eu falei na semana passada, na live anterior, né? Então, falei de angústia. Angústia, ela pode ser vista como aguda ou crônica, né? A pessoa pode estar carregando uma angústia, angústias, ou está num estado de angústia, né? Isso se chamava, e ainda se chama, neurose de angústia, né? Olha, a Andréa está falando que está sem som de novo aí. Andréa, dá uma olhada, tem que mandar por escrito porque ela não está ouvindo, né? É, Ah, é verdade. vê se pode ser que outras pessoas estejam também. Manda um comentário aí enquanto eu vou falando, né? Pode falar, Ricardo. Então, a angústia pode ser aguda, né? Ela pode ser produto de uma situação que se está vivendo, né? Num momento, num determinado momento, como a perda de um emprego ou uma situação em que a pessoa precisa fazer uma mudança, né? Essa pandemia, por exemplo, gera angústia na gente, é normal a gente se sentir angustiado, porque é uma situação que a gente tem que se reposicionar, né? Bom, o que que a gente faz em relação a esse negócio está me angustiando, das pessoas dizerem que está sem som, né? Tem gente que está ouvindo e tem gente que não está. Ó, então, dá uma olhada no seu aparelho aí. Isso. Ah, pronto. Ok. A gente não pode falar com as pessoas que não estão ouvindo, né? É o seu aparelho, É, não adianta, né? vamos lá. Então vamos lá. A angústia aguda é essa circunstancial, né, que acontece e ela vem de tempos em tempos em função das circunstâncias da vida que a gente passa, né? A angústia crônica está ligada às coisas que a gente traz de si, né? E são os sofrimentos crônicos, que podem estar ligados a trauma, pode estar ligado às situações de separação, de perda, a culpa, né? É, alguém está falando aí que resolveu o problema do som. Ótimo. Então a angústia crônica, ela pode estar ligada a essas coisas mais difíceis que todos nós trazemos dentro de nós, né? As vivências de separação, as perdas, né? O abandono, que num grau maior ou menor, dentro de cada pessoa, né? Tem lá suas marcas, né?
A gente traz marcas significativas lá da primeira infância, desde o nascimento, né? Pode ser um trauma de nascimento, por exemplo. O nascimento pode ter sido traumático. Hoje em dia se faz muita cesariana no Brasil, né? A Europa não é assim. Se faz muito parto que no fundo é uma vivência traumática, né? Onde, vamos dizer assim, o projeto biológico não se completa naturalmente, né? Em função de várias questões, às vezes tem motivos reais, às vezes não. E o que isso tudo vira memória no corpo e vira fonte de angústia futuramente, né? Os déficits de amamentação, né? Os déficits na estruturação da personalidade, né? Tudo isso nos remete à angústia, né? O termo neurose de angústia era um termo utilizado, e ainda é utilizado na psicopatologia europeia. A psicopatologia americana, né, transformou tudo isso em uma questão mais estatística, é mais uma análise de sintomas, e isso é tratado como como dentro dos quadros de transtornos de ansiedade, né? Eu gosto de usar os termos da psicopatologia europeia, né, porque se referem melhor a certos aspectos estruturais, né, veem a personalidade como um todo, né? A psicopatologia americana, né, do DSM, ela vê muito mais essas questões emocionais dentro de questões estatísticas e só em termos de sintoma. E não é à toa que tem muita indústria farmacêutica por trás de todo esse movimento aí, né? Mas, então, a angústia pode ser também uma angústia existencial, né? A angústia de existir num mundo cheio de incertezas, né? A angústia de não ter posse completa de si mesmo, né? Porque ninguém tem, né? A gente é sujeito do nosso inconsciente, né? Então a gente está sujeito a ter várias ondas de angústia dentro de nós e nós precisamos, através dos nossos recursos, poder lidar com isso, né? Então, a angústia é um afeto que nos põe diante das nossas verdades, né? Existem angústias que são muito dolorosas e as pessoas fazem muitas terapias, terapia por muito tempo, para lidar com essas coisas e poder se reconstituir, né? E tem angústias que passam mais rapidamente, né? A ansiedade, a gente pode ver a ansiedade como uma expectativa, né? Aí a gente começa uma live, começa a falar, a gente tem uma ansiedade boa de que tudo dê certo, né? Ansiar por. Mas a ansiedade pode ser também catastrófica, né? A gente pode estar esperando que alguma coisa dê errado e isso faz com que a gente sofra muito, né? Quando a ansiedade é catastrófica, quando a expectativa não é de algo prazeroso, né? Ir para um encontro amoroso pode trazer uma ansiedade boa, né? E jogar uma partida de futebol, fazer uma coisa bacana, né? Pode trazer uma ansiedade boa, né? A expectativa pelo resultado de um campeonato, coisas assim, né? Então, a ansiedade pode estar referida ao prazer também, né? Mas pode estar referida a algo catastrófico, né? A algo que tem a ver com os nossos temores mais profundos, né? Aí eu Eu tenho até Hum. uma pergunta que eu queria fazer para você, não sei se você pode responder agora ou mais para frente. Lá no finalzinho da live, a gente vai abrir um tempinho para responder perguntas, né? Isso. A procrastinação, ela está ligada a algum processo mental ligado ao prazer? Ao prazer, não. Pode ter medo do prazer, pode ter uma fuga para o prazer, né? O prazer imediato. Você fez uma pergunta que é bem complexa. Ela tem várias implicações, né? Uma pessoa pode ficar procrastinando, porque hoje em dia a gente tem muitos apelos que nos dão um prazer imediato, né? Essa dopamina de ficar no celular, de ficar no Facebook, de ficar vendo a vida dos outros, né? De ficar nesse Big Brother constante.
ou então buscando um filme aqui, uma história ali, e uma maquiagem nova que surgiu, né? Um aparelho novo, um videogame novo, tudo isso é uma busca de excitação, né? Que traz um prazer imediato. E que é análogo por exemplo, a satisfação com comida, né? A satisfação com droga, com coisa assim, né? E é altamente viciante, né? E, geralmente, a procrastinação, ela se dá em cima de coisas que a gente tem que parar, pensar, né? Estudar, se preparar, fazer. Ou tem a ver com o dever, e aí tem a ver com a maneira como a pessoa se estruturou em relação ao dever, né? As coisas que eu tenho que fazer, né? Que são coisas que não nos dão prazer imediato, né? Imagina só, você quer fazer uma faculdade, né? Você tem que estudar pra caramba para chegar no final de 3, 4, 5, 6 anos de curso, né? E isso, o prazer vai vir depois, né? O prazer a longo prazo, o prazer vem como efeito de todo um movimento em que você passou muitas horas se esforçando, né? Isso tem a ver com uma coisa que eu vou falar melhor no final, tá? Que é a questão das virtudes, né? Os vícios e as virtudes, né? Bom, então, a gente tem aí na questão da angústia a couraça caracterológica, né? A couraça são essas tensões crônicas, é uma simpaticotonia, né? A couraça tem várias manifestações. Couraça é um nome feio para uma coisa que quer dizer tensão crônica, tensão que se repete, são os nossos padrões, né? Eu estou sempre com uma tensão aqui, outra ali. Então, a couraça, ela é a base biofísica que sustenta o nosso caráter, a nossa maneira de ser, né? E essa base biofísica veio dos processos de repressão ao longo da vida e das divisões e dissociações e como nós fomos estruturando o nosso eu, né? A angústia está ligada às falhas na estruturação desse eu, né? Essas falhas, elas têm a ver com falhas do ambiente, né? Com a criança não ter recebido os cuidados necessários, cuidados e limites, né? Essa divisão de trabalho, né? De forças que vem da mãe, que vem do outro, né? Isso tem a ver com a questão do prazer imediato também, né? A criança está sentindo angústia, está com fome, ela chora, aí vem alguém e resolve isso para ela, né? Isso passa magicamente, né? E na onipotência da criança, foi ela que fez aquilo, foi ela que fez essa mágica acontecer, né? E depois é que ela descobre que para ter prazer com a ação que você faz, né? Que cada um de nós tem que fazer, que é nos prepararmos para lidar com a vida, né? É angustiante esse movimento, né? De ir. E nem todo mundo tem uma boa performance, tem que lidar com dificuldades, né? Com déficits, com coisas, déficit de atenção, por exemplo, né? Tem outras coisas que são o somatório das angústias no corpo, né? Essa falta de fluidez no corpo, essa falta de prazer espontâneo que torna as tarefas do dia a dia tão difíceis, né? Às vezes o trabalho ou o estudo é sob pressão, ou a pessoa está cheia de ambiguidades em relação ao local ou às pessoas onde ela trabalha, então carrega-se muita tensão aí, isso tudo é angustiante. E aí a fuga para o prazer imediato acaba acontecendo como um vício, né? Que não mais como o efeito de um esforço que vai levando a conquistas valiosas, né? A questão do valor, né? Então, a gente tem essa couraça que inibe esse processo de pulsação, né? Que inibe a expansão e contração, né? Expandir e contrair, aquele pêndulo que eu falei, né? Análogo ao nosso movimento de expansão e contração, e isso é sustentado, ancorado no corpo, né? Quando a gente trabalha com técnicas corporais, a gente vai soltando esse pêndulo, vai fazendo com que expansão e contração aumentem, né?
E aí a pessoa começa a poder entrar mais em contato com o prazer, mas também ela entra mais em contato com a angústia, porque ela vai da expansão à contração e vice-versa, no ritmo do próprio corpo, né? Essa, esse movimento retido, contido, curto, o Reich chamava de estase energética, ou estase libidinal, né? Essa estase, essa trava da energia, essa energia que pulsa pouco, ela é percebida como angústia, como angustiante. E essa angústia gera defesas, né? E gera uma contenção, né? Os bebês aprendem a conter a respiração, aprender, né? Depois vai virar roedor de unha, né? Tudo isso tem a ver com ansiedade, com tensão contida, com algo que não se expressou, que não se liberou, né? E que não virou prazer novamente, né? O prazer tem muito a ver, o prazer em relação às tarefas, às atividades, tem muito a ver com a percepção do êxito, né? Eu fiz uma coisa e obtive êxito, né? A sensação de êxito é uma sensação positiva, gera dopamina no cérebro, gera uma porção de endorfinas, então a gente quer mais, né? O êxito faz com que a gente queira evoluir, queira aumentar, né? Mas aí tem as expectativas imaginárias, às vezes você obtém êxito numa tarefa, mas não valoriza isso, né? Porque a expectativa de sucesso está hiperdimensionada por causa do ideal de grandeza, da questão narcísica, né? Então, a gente tem que trabalhar essa relação prazer e angústia, né? Até que a pessoa possa se redimensionar tanto no corpo, na percepção do próprio corpo, quanto na percepção de si mesmo, né? Aí tem a fórmula do orgasmo, que Reich chamou, a fórmula tensão-carga, né? Toda tensão sobe, né? Ela vai a um ápice, se descarrega e o organismo se reequilibra, né? Isso vale para... Eu fiz a analogia com o livro do Cláudio Melo Wagner, né? Do futebol e orgasmo, né? Que ele analisa vários momentos de uma partida de futebol em que a tensão sobe e frustra. Depois, aí é gol, aí realiza, né? Então, esse movimento de tensão, carga, descarga e relaxamento, né, está presente nos movimentos da vida, né? Em tudo que a gente faz, em tudo que a gente se expressa, e essa fórmula está ali, né, como uma base. Então, o trabalho terapêutico na terapia corporal é restaurar essa capacidade, né, restabelecer isso. A expressão máxima disso, segundo o Reich, é o reflexo do orgasmo, que não é fazer o paciente ter orgasmo na sessão, é fazer ele expressar esse movimento, que é uma capacidade que se instaura e que vai se expressar na vida sexual dele lá, ou dela, entende? Isso deu margem a muita interpretação errônea, né? Hoje em dia a gente fala muito em soltar movimentos espontâneos, né? A liberação de movimentos espontâneos faz com que se restaure, se restabeleça essa capacidade. O problema é que a terapia, ela não lida só com o bloqueio de energia, soltou, o prazer se instaurou e tudo bem, né? Isso não é equivalente a você ir a uma sauna, né, fazer uma coisa prazerosa, relaxar e ficar bem, né? Fazer uma atividade física, né? Atividade física é ótima, gera endorfina, a ciência está mostrando isso, etc, etc. A gente tem que trabalhar também na arquitetura do eu, né? A gente tem que rever essa arquitetura, né? Essa arquitetura do eu, ela pode ser voltada para o positivo, mas ela também pode ser voltada para o negativo, né? É um eu que às vezes é um eu soberbo, né? Eu vou falar mais adiante sobre a soberba, né? Que se frustra porque não é a sua, não se realiza na sua grandeza, no seu orgulho, né? E ele se ataca, se agride, porque não é aquela grandeza toda. Então se inferioriza, se desvaloriza, né? A autodesvalorização é uma expressão de um orgulho frustrado, geralmente, né? A gente tem que achar o meio termo aí. Então, a arquitetura do eu precisa ser revista, né?
Numa literatura, eu já encontrei o termo assim, o ego precisa ser reformado. Você vai levar o ego para o estaleiro, né, precisa fazer uma reforma no ego. Então, essas questões que a gente fala sobre angústia, elas estão associadas ao que acontece no nosso corpo e a maneira como nós lidamos com as nossas sensações corporais. Isso é um resumo do que foi a live passada, né? Eu queria avançar. Tudo bem até aqui? Tudo certinho aí? Todo mundo acompanhando? Sim. Então. Até agora, nenhuma pergunta aqui. Se vocês quiserem deixar perguntas para nos 10 minutinhos finais, lembrando que essa live só tem 1 hora, tá? Porque depois o Instagram ele derruba e tudo, então a gente tem mais aí 30 minutos agora. Então, a angústia, né, a tendência à angústia, ela pode ter uma característica genética, né? Às vezes a gente encontra um padrão familiar de angústia exacerbada, uma angústia que está mais presente, que é mais forte, que é mais constante, né? Ela sempre está associada a um conjunto de sentimentos negativos, e o principal deles é um sentimento de culpa e vergonha, né? Culpa e vergonha estão sempre associadas à angústia, né? Aí vem as coisas mais profundas, como angústia de separação, as perdas, né? Os processos de perda, abandono, né? Eu não estou falando só da perda, de uma perda natural da vida, né? A gente perde os pais, a gente perde pessoas queridas, né? Isso traz as angústias de separação, mas tem um processo de perda que é mais profundo, que é mais primitivo, né? Que em algumas pessoas é muito mais forte do que em outras, né? Então, a angústia pode estar ligada a isso, pode estar ligada a abandono, né? Pode estar ligada também a evoluir, né? A ir adiante, a se movimentar para frente, né? A angústia de fazer mais uma faculdade, a angústia de fazer uma pós-graduação, né? Ou a angústia de se casar. Então, a angústia está sempre associada aos movimentos da vida. E isso pode ser constrictado, né, e a pessoa pode se estagnar ali, né, e pode também ser algo mais vivo, né, algo que gere mais movimento, né. Essas angústias, elas são encobertas pelos mecanismos de defesa do ego, né. São vários. Por exemplo, a dependência, né, a dependência emocional. Tem gente que exorbita na dependência, né. Ela está sempre transferindo e se posicionando para os outros de uma forma dependente, né? Isso é uma defesa contra a angústia de estar só, a angústia da sua solitude, né? Não é uma solidão no sentido de isolamento, de não ter com quem conversar, né? A angústia de não estar naquele estado fusional constante, que é um estado primitivo, né? Uma angústia de uma simbiose perdida, que a pessoa tenta recuperar se colocando sempre em posições regredidas diante do outro, né? Tem casos de casais, eu me lembro de uma paciente que arregalava os olhos apavorada quando ela pensava que o marido estava fazendo algum movimento de separação dela. E, entre outras características do relacionamento, eles conversavam assim, sabe, mozinho, aquela voz de bebê, aquela fala de criança, né? O relacionamento deles era infantilizado, né? Bom, é claro que esse casamento não durou muito, né? Porque os dois estavam muito regredidos, né? E tiveram que pôr um fim nisso. Tinha uma função neurótica ali, né? E o amor acabou, enfim, né? Essa posição, essas defesas de caráter, né? Por conta da dependência, que sempre se dirige ao outro, são defesas muito fortes. Dizer, eu não existo sem você, né? Que história é essa de eu não existo sem você, né? Você não existia antes de me conhecer, né? Então, essa dependência é uma defesa, buscar a dependência de comida, de drogas, né? Qualquer angústia, a pessoa corre para o bar, vai beber, chama o bar de terapia, né? Tal.
é uma fuga de olhar para si de uma forma mais madura, né? Essa, essa defesa é também a defesa do querer prazer imediato, né? Isso tem pouca satisfação, né? Os quadros de angústia, os pacientes que chegam com quadros de angústia muito claros, geralmente eles têm muito pouca ligação com a vida no sentido da construção, né? De que eu vivo algo, né? Eu faço alguma coisa, eu existo, eu me expresso na vida. Geralmente é um trabalho sem graça, compulsivo, né? Nos relacionamentos a pessoa é passiva, né? Ela resolve tudo usando alguma droga, usando alguma fuga imediata, a vida dela não tem sentido, é uma pobreza existencial muito grande, né? E para algumas pessoas a terapia consiste em ajudá-las a se erguerem, a existirem como seres com vida própria, né? Outras defesas para a angústia são as do senso crítico, do julgamento, né, da crítica, as pessoas que estão sempre criticando a si mesmas ou as outras, né? Esse lado crítico, julgador, é uma fonte de agressão muito grande, né? Isso vira um vício, né? A culpa é um vício, né? Culpar é um vício, né? A pessoa está sempre ali repetindo e procurando alguém ou alguma coisa para acusar, para botar defeito. E quando ela não está fazendo isso com os outros, ela acaba fazendo isso com ela mesma, né? Ela mesma. Com ela mesma, porque é um padrão dela, né? É um padrão difícil, às vezes, da pessoa se desidentificar, né? Isso associado a outros fatores dos déficits estruturantes, né, lá da primeira infância, como a deficiência em ser visto como um ser com vida própria, né? A deficiência em ser visto como alguém que tem direitos, né? O bebê nasce com direitos, né? O direito à vida. Reich explorou muito esse tema, né? Os bebês têm direito à vida, eles têm direito a ser protegidos, né? Nascer nesse mundo é entrar no reino do sofrimento, como dizia Buda, né? É a primeira nobre verdade do budismo, né? E então, nascer nesse Muito mundo... interessante esse negócio que você falou. Essa percepção de que a gente tem um propósito e que a gente pode viver em torno de uma construção. E isso vai ser mais saudável do que só viver por viver, né? Exatamente. Estudar para trabalhar e ter prazer imediato, né? Exatamente. Isso pode preencher a gente melhor de... É o que se chama de vida de gado, né? Vida de gado. É uma vida em que você está sempre achando que o outro te deve algo, o mundo te deve alguma coisa, né? Você não mamou o suficiente, ou se mamou o suficiente, nunca foi suficiente, né? Está sempre querendo mais, mais. Às vezes aparecem no consultório situações que são descritas como síndrome do imperador, né? O menininho tem 28 anos, às vezes tem 40 anos, né? E é um tirano dentro de casa. Um dia desses eu vi um vídeo desses de humor, rolei de rir, né? Porque era um cara de 40 e tantos anos com skate, e os pais fazendo todas as vontades dele, e ele um mimadão, né? É uma soberba que tem por trás disso, que a pessoa não constrói. A vida dela não é uma vida de realização, né? A vida dela é uma vida em que ela acha que ela tem que receber e pronto, né? Tudo tem que ser dado a ela. E às vezes a angústia de perceber que, olha, você cresceu, você é um adulto ou uma adulta, está na hora de você assumir novas responsabilidades na vida, que muitos pais acabam encobrindo isso, né? Não são capazes de fazer essa cobrança, de ajudar esse menino ou essa menina a virarem adultos, né? A se assumirem, né? Há uma interdição. Tem algumas culturas onde isso é muito claro, né? Com 7 anos de idade, a criança começa a lavar a louça, por exemplo, entendeu? Então, aqui na nossa cultura, a gente conseguir que um adolescente lave o próprio prato, o próprio copo, às vezes é um drama, né? Você ouve ofensas, né? É uma coisa assim, como se fosse uma soberba, um orgulho ferido muito grande. Então, os pais têm que ajudar os filhos a construírem uma identidade separada, né? São os dois polos da existência que são os polos mais difíceis. O de existir separadamente, né? Existir como um ser com vida própria, e o de se unir,
né? Poder se unir, se fundir. A gente transita nessas duas posições, né? Então é importante poder ter solidão, né? Ter a sua solitude. Né? A sua solidão, se ela estiver povoada de fantasmas, fantasmas de abandono, fantasmas de desamparo, isso é para ser direcionado para terapia ou para um autoexame, né? A pessoa tem que poder enxergar que ela está reproduzindo um cenário imaginário dentro dela, né? É quando a angústia fica mais difícil de ser suportada, né? Que ela é uma angústia povoada pela imaginação, né? Que é uma imaginação catastrófica, né? Então, eu falei da dependência, falei dos julgamentos, né, da esperança de estar sempre cobrando do mundo. O mundo tem que me tratar bem, o mundo tem que me amar, né, o mundo tem que tem que me ver com bons olhos, né, e isso é uma exigência narcísica que impacta muito até no prazer de se expressar, né. Uma vez um artista me falou assim: quando eu estou no palco cantando, é uma maravilha. Todo mundo me aplaudindo, eu me sinto o máximo. Né? Aí, quando eu percebo que o show vai terminando, eu começo a ficar angustiado. Mas até aí tudo bem. Aí o show termina e tem aqueles puxa-sacos ali no palco. Eu ainda estou bem. Mas quando eu desço do palco e vou andando sozinho para o meu carro, eu me sinto uma merda. Né? Palavras dele, que eu fiz questão de memorizar. Né? Esse artista já morreu, inclusive. Ele foi meu paciente no Rio de Janeiro. Essa expressão revela muito o que é essa busca de autoimportância, né? O prazer está atrelado ao olhar do outro, né? Quando a mamãe fez Bilu Bilu que gatinha, né? O bebê ficou encantado e fica querendo esse olhar apaixonado o tempo todo, né? E fica preso a isso que na psicanálise se chama de ser submisso ao desejo do outro, né? O sujeito quer ser objeto do desejo do outro. Então, isso é uma operação psíquica que precisa ser feita no processo terapêutico, numa terapia profunda, né? As terapias podem ser rasas, médias ou profundas, né? As terapias rasas, elas aliviam a pessoa de um sintoma, né? As médias andam um pouco mais, eu já vi gente que só andou em terapias médias, né? E as terapias profundas que vão a essa raiz, que vão e que a pessoa tem que suportar essa angústia, né? Então, isso é tema para terapia, né? Essa busca de querer que o outro lhe dê algo que o outro não vai dar, né? Isso nas relações amorosas é muito claro, né? E muitos casamentos e relacionamentos fracassam por conta dessa exigência, né? Que por trás disso tem um orgulho, né? Tem uma coisa que prende a pessoa no ideal de grandeza, né? Há outras defesas também, são muitas, né, como o ideal de superioridade, a arrogância, né? À medida que as defesas vão se sofisticando, né, o orgulho vai aumentando. E quando a pessoa é bem-sucedida, então, ela tende mais ainda a se auto-vangloriar, né? E ela pode fazer isso de uma forma muito sutil, muito secreta, né? A maioria das pessoas faz isso, né? Se auto-engrandece secretamente, de forma subreptícia, né? Sem dizer abertamente, né? Agora, tem aqueles que são auto-engrandecidos, né? Os auto-engrandecidos, esses sim, você vê explicitamente, nossa, né, que soberba, né? O sujeito chega no restaurante e exige uma mesa, né? Não, o restaurante está lotado, eu exijo, tira alguém daí porque manda alguém embora, né? Aquela soberba, porque eu cheguei, né? Isso também é uma defesa contra a angústia, né? Isso não é uma atitude que revela muita consciência de si mesmo, né? Esse é o narcisismo de superioridade. Ele tem várias manifestações, né? Arrogância, enfim, às vezes a megalomania, né? Os mecanismos de defesa são muitos, nós não vamos ter tempo de falar tudo, eu já olhei o relógio aqui, já comecei a me angustiar com a hora, né? Então, aí... Eu tinha uma pergunta para fazer, mas eu não sei se vai dar tempo de responder, né? Que é assim, como é que a gente pode identificar, de forma mais fácil,
de quando o nosso prazer está saindo do nível do saudável, né? Para a gente não cair nessas ameaças, né? Você está lendo meus pensamentos, porque é exatamente o que eu vou falar agora. Ah, Eu que quero bom. fazer uma diferença entre há prazeres que são só reações à angústia, né? Há prazeres que são uma fuga da situação real que a pessoa vive, né? Então, o álcool é o mecanismo mais fácil, mais rápido, né? Vai na veia, rapidinho. A pessoa é a busca rápida de prazer, né? Sem uma consciência mais profunda de si mesma e do que a pessoa está fazendo e por que ela está passando por isso, né? Por que ela está usando essas defesas, né? As adições, os vícios, né? Mesmo sem envolver aqui os casos patológicos mais graves, né? Isso é um movimento que a sociedade permite isso, né? A sociedade oferece esses recursos, né? Então, esses são prazeres que são reações. Então, por que isso não funciona bem? Porque isso gera uma polaridade. Você simplesmente sai de uma condição de angústia, se dissocia dela, né, e vai à luta, né, pelo prazer, é uma expressão comum. Você vai atrás de sexo, vai atrás de drogas, vai atrás de autoengrandecimentos, de festas, de coisas assim, que em si não são ruins, né, não são coisas ruins, condenáveis, né, isso não é uma questão moral. Eu estou só mostrando que esse é um movimento em que falta uma expressão genuína de prazer, né? A pessoa vai buscar o prazer naquilo que dão a ela, naquilo que vem de fora, né? Por isso a indústria farmacêutica produz muito remédio para ansiedade, para depressão, porque vem de fora, né? Você engole ou injeta, né? O remédio vem, tudo vem de fora. Você não constrói nada, né? A partir de si, né? E esse é um tipo de prazer, são os prazeres que estão aí, né, que sem condenar ninguém, não tem certo nem errado, isso é só uma análise. Né? Na análise a gente não está julgando, né, a gente está examinando. Que a pessoa não trata aquilo que foi a fonte da angústia e que levou ela a esses comportamentos. Né? A exigência do outro, né, de que o mundo lhe dê algo, tudo isso é uma busca de prazer que não resgata isso. Né? A gente tem que sair dessa polaridade. Né? Quando a gente vai para o corpo e vai para as questões de cada um, para as questões estruturantes, né, o que acontece é que a pessoa tem que se implicar mais na própria vida, ela tem que se responsabilizar melhor por ela mesma e pelo tipo de prazer que ela quer. Né? Quando você tem uma expansão e contração mais livres, né, o movimento de desencoraçamento abre a pessoa para para o prazer sexual, para o prazer com o trabalho. Né? O Reich tem uma máxima dele que todo mundo que conhece Reich repete. Né? Amor, trabalho e conhecimento são as fontes de nossas vidas. Deveriam também governá-la. Né? A gente deveria estar governado pelo que Reich chamava de democracia do trabalho. Né? Então, isso só é possível se ocorre uma mudança estrutural. Né? Onde a culpa pelo prazer e as angústias neuróticas do imaginário foram vencidas, né? E o sujeito se posiciona de uma forma mais positiva e mais amorosa. Né? Aí entra aqueles prazeres que eu falei antes, que a gente falou antes, que são os prazeres com as conquistas. Né? Imagina, você abre uma empresa, né? A sua empresa tem lá, vamos fazer, uma empresa online tem 60 clientes online. Né? Em 2 anos de trabalho, você tem 4 milhões de seguidores e de clientes comprando seus produtos e tal. Poxa, isso é um prazer que vem como efeito de um trabalho. Né? Então, você vai conquistando, né? A vida passa a ser vivida no gerúndio. Né? A gente vai conquistando, a gente vai alcançando, vai ganhando. Né? O trabalho de um relacionamento amoroso, por exemplo. Né? Conhece alguém, gosta, e vai ainda, gosto disso, mas não gosto daquilo, isso é difícil, transa comigo como se fosse um ator pornô, querendo reproduzir cenas de filme, né? Uma coisa performática, e toda hora está se exibindo, aí se conversa, vai se falando,
né, esse orgulho vai baixando e aí as pessoas vão se conhecendo melhor, né? Ou então se apaixonaram loucamente e depois descobriram que, bem, peraí, você não é exatamente aquilo que a minha paixão inventou que você é, né? E aí começam as exigências, né? Você não é o que eu queria, você me decepcionou, né? Tudo vem do outro, né? Não foi a pessoa que construiu as ilusões dela, né? Isso, as pessoas que não se implicam, né, nas mentiras que contam para elas mesmas, isso foi uma coisa que eu acho que eu falei na última live também, né? A maior mentira não é aquela que você conta para os outros, né? É aquela que você conta para você mesmo e acredita, né? E pensa que aquilo seja verdade. Essa passagem para esses prazeres, né, por exemplo, num relacionamento onde há essa honestidade, né, eu não sou tudo para você e você não é tudo para mim, né, mas o que a gente pode ser juntos é feito de uma construção, né, isso é uma conquista, isso traz um outro tipo de prazer, isso gera um amor, né, um amor honesto, né, que não está passível de ataques por conta de um orgulho ferido ou de coisas assim, né? Isso é efeito não só da conquista desse desencoraçamento e de se tornar uma pessoa mais flexível, mas também de uma troca dos ciclos viciosos, né, pelos ciclos virtuosos, né? Dentre as virtudes, que são muitas, né, eu vou recomendar aqui um livro que é muito bom, que é de um filósofo chamado André Comte Sponville. Olha aqui, né, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, da Martins Fontes, né? Esse é um livro fantástico sobre a análise. Quem gosta de filosofia e quem tem paciência para ler filosofia, porque não é uma coisa fácil, você não lê assim como você lê jornal, né? Porque num parágrafo, às vezes, tem tantas ideias compactadas, né, que você tem que parar, ler aquilo com bastante cuidado, né? Ele fala da humildade como uma virtude, né? Ele diz que a humildade é amar mais a verdade do que a si mesmo, ou o próprio ego, né? Então, a humildade tem que estar presente, né? Tem que estar presente na nossa vida, porque senão a gente se ilude, né? E a humildade não se confunde com humilhação, não se confunde com autodesprezo, né? Porque o autodesprezo é produto da soberba fracassada, né? Então, se a pessoa diz, eu não sou lá essas coisas, estou eu aqui mendigando afeto, né, implorando amor, quando na verdade o que a pessoa está fazendo é se abrindo e dizer, poxa, eu preciso de amor, né? Eu preciso de amor na minha vida, ou eu preciso de dinheiro, né? Imagina, né? A gente oferece o nosso trabalho para as pessoas, né? A gente não pede para os clientes virem até nós, né? A gente oferece algo para eles e eles, eu quero comprar esse produto aí, né? Isso é efeito desse amor pela verdade. E essa verdade é sempre uma verdade limitada, né? O humilde é aquele que sabe que não é Deus, né? E nem almeja mais ser, né? Isso é uma renúncia que a gente tem que ir fazendo, né? A gente tem que ir fazendo essa renúncia ao longo do tempo. Isso é uma conquista também, né? São conquistas, as virtudes são conquistas, a gente não nasce pronto, né? Essa pessoa arrogante do restaurante, que bate na mesa, que diz, você tem que me tratar como, né? Eu já vi cenas assim em avião, as pessoas surtando com o comissário de bordo, e, enfim, por conta dessa soberba de que você tem que me tratar bem, né? Mas eu não tenho que te tratar bem, né? Eu não te devo nada, você que me deve, né? Então, essa pessoa que está sempre nessa relação de potencialmente poder versus inferioridade, né? Ela carrega esses sofrimentos dentro dela, né? E carrega os sofrimentos da inferioridade e das angústias que ela tentou resolver de uma forma equivocada, né? A gente pode recorrer
à sabedoria, né? A gente pode recorrer à filosofia, pode recorrer à psicoterapia, à psicanálise, aos entendimentos mais nobres do funcionamento da vida, para tentar alcançar uma posição mais madura frente à realidade, né? A gente encontra jovens que têm essa competência humilde, né? Mas que não se humilham, não se inferiorizam, né? Eles simplesmente sabem que não sabem e que estão ali para aprender, né? Ou a gente encontra pessoas velhas que não têm humildade nenhuma, porque o tempo não ajudou elas a superarem a arrogância, a soberba, né? Elas estão sempre medindo o próprio ego frente aos outros, né? É quando a experiência da vida não adiantou muita coisa, né? Geralmente essas pessoas têm uma velhice muito sofrida, né? Elas estão sempre se culpando, estão sempre se torturando, né? E, basicamente, o remédio para a angústia também né, essa troca de ciclos viciosos para ciclos virtuosos. E a humildade é a virtude maior aí, que precisa ser agregada a outras virtudes, né? A gente fala muito, por exemplo, em empatia, né? A empatia não é você simpatizar com a pessoa. Ah, você está sofrendo? Ah, sim, compreendo. Sim. Ó, né? Quem sabe isso vai passar? Não. A empatia é poder sintonizar com a dor do outro ou com o sentimento do outro, né? A gente pode ter empatia com os sentimentos bons também, né? Com as alegrias, com as conquistas, né? Coisa que a inveja às vezes não deixa, né? A inveja e o orgulho não deixam. Como assim, Lívia? Você está tão bonita hoje? Onde é que você comprou esse batom? Né? Aquela fala invejosa, né? Que expressa uma falta de empatia, né? Que é reconhecer que aquela pessoa fez conquistas, que ela está bem, que ela se arrumou, que ela está bonita naquele dia e tal. E isso é uma forma de empatia. Essa é uma virtude que a gente vai desenvolver também ao longo do tempo, assim como outras, né? Compaixão e paciência, etc, 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 né? E tudo isso envolve uma capacidade de autoaceitação, né? Se a gente não desenvolver a autoaceitação, né, é assim que eu sou, isso sou eu, né? E eu não fico querendo ser maior do que eu sou, né? Quando eu tento botar meu eu num espaço que ele pode ocupar, né? Isso é muito tranquilizador, né? Eu não tenho que ser maior do que eu sou, eu não tenho que ser mais do que eu sou, né? Na nossa cultura é muito fácil as pessoas sofrerem muito com isso, né? Quem não ouviu, pai, tirei 10 na prova, mãe, tirei 10, ah, não fez mais do que sua obrigação, né? Isso assim, você está sempre devendo algo mais, ser maior do que você é, né? Isso só gera a polaridade, né? A inferioridade, porque você está num ideal narcísico fracassado o tempo todo, né? Nunca está bom, né? Nunca está suficientemente bom. Bom, nosso tempo está acabando, daqui a pouco aquele negócio ali toca, desliga. Você consegue ler uma pergunta que eu estou vendo aqui? Eu não sei de quem é. Tem aqui do Carvalho, André André, Carvalho. a Ricardo, classificação que você fez das terapias terapias rasas, médias rasas, e profundas diz respeito às modalidades, terapias terapias focais, focais. seriam rasas, Boa ou o pergunta, grau de André. envolvimento? Ou ao grau de Você está vendo? envolvimento do que é capaz o paciente. Eu já tive pacientes que resolveram coisas muito profundas em poucas sessões, né? Uma das ferramentas terapêuticas que ajuda isso é o EMDR, né? Eu não falo de terapia rasa porque durou poucas sessões ou porque passou pouco tempo. Eu não meço isso cronologicamente. Eu meço isso pelo grau de alcance da resposta terapêutica que a pessoa teve, entende? Então, às vezes, ela fica muito na superfície, ela não avança. Todos nós que vamos a um terapeuta, ou já fomos, né, temos que enfrentar uma barreira de resistência muito grande, né? Mas isso não quer dizer que você vai vencer a resistência tolerando uma longa análise por muitos anos, né? Eu já vi gente que passou muitos anos em análise e que evoluiu muito pouco,
né? Não fez o trabalho profundo, né? A terapia é profunda quando ela alcança e a pessoa é capaz de fazer contato com o nível raiz, né? Com a raiz daquelas angústias que levaram ela para lá, né? E ela tem que sair melhor, ela tem que sair menos sofrida, né? Ela tem que ter mais liberdade, né? A liberdade para ser ela mesma, para ser o que a gente é, né? É uma liberdade que se conquista. A terapia tem esse papel também, né? Ela não é só alívio de sintoma. Às vezes aliviar o sintoma ajuda muito, né? Mas é através do alívio de sintoma a gente abre a possibilidade da pessoa se investigar mais profundamente ou deixar a terapia de uma forma mais leve, né? Esse é um limite difícil de se estabelecer, né? Quando é que a terapia realmente resultou numa resolução, né? Se a pessoa continua repetindo os padrões dela e não conquistou a liberdade, ela não trocou esse ciclo vicioso por um ciclo virtuoso, né? A terapia não alcançou muito, né? Não alcançou muita coisa. Estou vendo se tem mais perguntas. O nome do livro é do André Conte, André Sponville? Comte Sponville, Pequeno A Tratado das Humildade? Virtudes. Ele tem um outro livro também muito interessante, Um pequeno tratado. das Grandes Virtudes. Ele tem um outro Tá, eu livro vou muito botar aqui no interessante nome. também, chamado Bom Dia Angústia, né? Eu não estou com ele aqui agora para mostrar, né? Mas é um livro interessante. Eu li esse livro há muitos Isso deve ser anos. interessante. É muito, muito legal também, muito bom de se ler do mesmo autor, né? Eu A recomendo aí. Sandra Lila quer Oi? a Sandra Lila quer uma pílula aí sobre a angústia de evoluir. A Essa angústia parte que você de tinha falado. evoluir, a angústia de mudar, né? A angústia a angústia de sair da zona de conforto, né? A angústia de sair de uma situação estável, mais ou menos, né? De um conforto relativo para ir para uma coisa melhor, né? Acontece às vezes, por exemplo, quando as pessoas têm que atravessar o oceano para ir buscar uma vida melhor, né? A angústia vai fazer uma pós-graduação no exterior, ou vai para um novo relacionamento, ou vai para uma situação onde ela não quer mais as coisas que ela está vivendo em favor de outras que viveria melhor e que ela tem que construir, né? Ela tem que se construir ali, né? Tudo que ela deixa para trás é algo que já não reflete mais a vitalidade dela, né? A energia dela não está mais ali, né? Tem pessoas que fazem isso com menos dificuldade. Uma vez eu ouvi a história de um cara que era pedreiro, isso foi na Amazônia, eu acho, virou construtor de barcos, depois ele trabalhou como mecânico de automóveis, e na época da história, eu acho que ele teve as outras fases também, ele tinha aprendido a tocar saxofone e virou o maestro da banda local, quer dizer, né? É, Uau! tem um filme interessante sobre isso também, que se chama Primo Prima. Eu vi esse filme na época que eu estava fazendo vestibular, em 1973, 74, por aí, não me lembro. E é um filme em que dois primos se encontram numa reunião de família e rola lá um romance entre eles. E a história do primo era que ele, de 3 em 3 anos, trocava de profissão. Imagina como foi angustiante e, ao mesmo tempo, estimulante para o jovem vestibulando, né, que estava tentando entrar numa faculdade, né, ver aquele filme, né? Eu vi aquele filme, eu fiquei apaixonado pela possibilidade, né, de trocar de profissão, né? Então, na verdade, foi tranquilizador para mim. Não, eu vou entrar para a faculdade, mas qualquer coisa eu mudo, né? Eu entrei para psicologia pensando assim, eu acho que vou ficar uns 10 anos nessa profissão. Eu fiquei 40, eu já estou a 40, né? Mas porque muita mudança aconteceu para mim, né? Eu não fiquei estagnado, eu não fiquei preso numa técnica, preso numa visão de mundo, né? Eu busco mudanças. Isso está na minha genética, né? E eu estimulo as pessoas também a procurarem o seu potencial de mudança, né? Saírem das suas estases Isso aí. energéticas e se movimentarem, né?
Acho que a gente ainda tem tempo. Você consegue saber quanto tempo a gente tem? Eu acho que vai acabar já em 1 ou 2 minutos, uns 3 minutos. Tem uma pessoa que estava falando sobre a angústia, se retém energia do corpo. Eu não sei se foi essa pergunta que ela falou. Se puder botar novamente, Como é que é? mas eu acho que tinha a ver se a angústia causa algum tipo de retenção de energia. Mas acho que você já falou um pouco sobre Eu isso, né? falei, a retenção da energia, o bloqueio da energia, é a defesa contra a angústia, né? Essa pergunta me lembra de explicar melhor isso, né? Quando a gente vai com esse olhar honesto, né? Quando a gente leva para dentro de si esse amor à verdade, né? Em vez de querer que a terapia transforme a pessoa em alguém melhor, né? Tem workaholics que fazem terapia, chegam para a terapia dizendo, eu trabalho 12 horas por dia, estou cansado, estressado, angustiado, eu quero trabalhar 14 horas por dia, né? Peraí, não é bem assim, né? Você quer puxar demais de si mesmo, né? Essa relação consigo mesmo, ela tem que ser uma relação verdadeira, honesta, né? Então a pessoa começa a aceitar as angústias que ela tem, que a movem a querer essa onipotência toda, a querer se manter numa posição de sucesso, né, que está estragando, está matando, leva ela para o cardiologista, né? Enfim, quando esse olhar honesto, né, vai ao encontro da angústia, né, a angústia começa a se soltar, a energia começa a se soltar. As técnicas corporais ajudam nisso, né? As técnicas corporais ajudam a essa soltura. E aí a pessoa fica mais livre, mais solta, né? Mas também pode sentir angústia, né? Mas também pode sentir prazer, ela passa a poder viver melhor essa alternância. Quando os aspectos imaginários da angústia são ressignificados, né, todo o sofrimento tende a diminuir, né? Terapia é resolver os problemas que não existem, como diz o George Stalkner, né, que é um terapeuta que eu conheço. Por que não existem? Porque você pode viver sem eles, né? São problemas imaginários, né? Quem resolve o problema que existe é médico, dentista, bombeiro, eletricista, né? Quebrou a corrente elétrica aqui, chama o eletricista. Isso é problema real, né? Advogado resolve o problema real, né? Agora, a terapia tira do imaginário, né? É, a pessoa desse lugar imaginário e ela passa a se estabelecer melhor nessa relação corpo-mente, né? Com mais potência para o prazer, né? Mas essa potência, que muita gente confundiu com onipotência, né? Que muita gente confundiu com ser superior, né? Com soberba, né? O caráter genital que o Reich formulou é um modelo teórico, né? Que muita gente diz, essa história de caráter genital é uma superioridade narcísica, que não, isso é uma má interpretação, né? O caráter genital só se expressa na humildade, entende? E na coerência, e na honestidade consigo mesmo, né? O caráter genital, ele não se expressa, ele não se realiza em nenhuma forma de idealização narcísica, né? Isso tende ao fracasso, né? Isso, a gente não constrói nada por aí, né? São impérios imaginários, são o império das ilusões, né? São os paraísos artificiais que a gente fica buscando e quem acha que a terapia vai te levar a isso, né? Se perde, né? Se perde, fracassa, aí diz que terapia não resolve nada, né?